Ora bem, o Futebol Clube do Porto jogou esta noite frente ao Grupo Desportivo de Chaves. Futebol Clube do Porto que foi a Chaves e ganhou por 3-0. Golos de Francisco Conceição, Evanilson e também Mehdi Taremi está de regresso aos golos, o futuro jogador do Inter. Portanto, 3-0, o Chaves está cada vez mais penúltimo, não é? Não consegue superar o Vizela na cauda do nosso campeonato. Moreno estava desgastado não só pelo resultado final, mas também o comportamento da equipa, que desde já, com aquela expulsão de Júnior Pius, acabou por comprometer o jogo frente à equipa do Porto, mas mesmo assim, olhando para aquilo que foi o jogo, notava-se que o Futebol Clube do Porto, em termos de individualidades e coletivamente, uma equipa bastante superior à equipa do Chaves. Algumas alterações na equipa de Sérgio Conceição, bastante curiosas, até porque temos aqui uma linha defensiva, não digo renovada, mas 3 jogadores da equipa do Futebol Clube do Porto já se conhecem muito bem na equipa B. Estamos a falar de Martim, a continuidade do lateral jovem do Futebol Clube do Porto, a ter continuidade neste jogo da Liga, mas depois apareceu João Mendes, portanto, remetendo o lateral esquerdo, o Wendel, não é o Wendel, o Wendel e Zaidu, acho que estavam indisponíveis, não é? Por acaso eu ia jurar que o Wendel estava no banco, mas então disponível, pronto, peço desculpa. João Mendes no lado esquerdo, sei que Zaidu está lesionado, o Wendel está castigado, ok, está castigado. E com Zé Pedro no lado direito, portanto Zé Pedro no lado direito e Otávio no lado esquerdo. Portanto, uma linha defensiva com 3 jogadores a serem apostas de Sérgio Conceição. Meio campo a 2, Varela e Nico Gonzalez. A Francisco Conceição jogou mais à direita, Taremi mais à esquerda e PP atrás de Evanilson. Parece que Sérgio Conceição não quer abdicar do posicionamento de PP naquela zona do terreno e, curiosamente, Mehdi Taremi, jogador do Inter para a próxima temporada, foi titular nesta equipa do Porto. Permitem-me só aqui uma observação, até porque às necessidades que o Futebol Clube do Porto tem, o Futebol Clube do Porto tem no plantel os jogadores que estão afastados, né, por má conduta, mau comportamento, e realmente é uma pena e eu ver a posição do lado esquerdo, até porque Galeno estava indisponível, e é realmente uma pena eu ver esta situação do lado esquerdo, que poderia ter dado uma continuidade, por exemplo, a um jogador como Ivan Jaime, que está afastado da equipa por razões estritas àquilo que é a conduta e as regras do Futebol Clube do Porto. Portanto, custa-me ver o Porto a apostar num jogador como o Mehdi Taremi, sabendo que deixou de ser um ativo desta equipa, e ver o jogador a jogar de início causa-me alguma estranheza, mas o Futebol Clube do Porto e os jogadores do Porto poderiam estar envolvidos naquilo que é ou que são os ativos do clube, projetando jogadores como o Ivan Jaime, mas o espanhol, como outros jogadores, Jorge Sanchez, o próprio Tony Martínez, jogadores que foram afastados. Mas então pensava que o Porto vinha no 4-4-2, mas vem com a mesma tática, com Taremi à esquerda e PP atrás do Evanilson. Os Chaves de Moreno, com o Rodrigo Moura na baliza, depois Júnior Pius, o melhor defesa do Chaves central, continua a jogar na esquerda, incrível, quando o Moreno opta por Vasco Fernandes e Igor Nogueira. Portanto, esta dupla de centrais continuam a jogar a titular nesta equipa do Chaves e se lá a constituir o quarteto defensivo desta equipa do Chaves, sabendo que no meio campo a 3 com Hélder Mourinho, o Hélder fez formação a lateral esquerdo no Leixões, conheço o Hélder desde os sub-16, acabou por jogar depois, quando o Júnior Pius foi expulso, a jogar mais à esquerda. Meio campo a 3 com Dário Essugo, jogador emprestado pelo Sporting, Kelechi, Hélder Mourinho e depois João Correia, Héctor Hernández, o espanhol goleador dos Chaves, e Ruben Ribeiro.
De realçar também esta equipa de Moreno, só também uma à parte, uma equipa que se reforçou em janeiro, portanto, uma segunda volta que Moreno poderia dar outro caminho a esta equipa dos Chaves. E mais uma vez no futebol português, comprar em quantidade não identificado como qualidade. Portanto, os Chaves, também posso dar o exemplo do Estrela, da Amadora, foram duas equipas que se movimentaram muito no mercado de janeiro. Em quantidade, não é sinónimo de qualidade, e os Chaves têm aqui uma culpa própria naquilo que foi o mercado de janeiro. Em relação ao jogo, eu fui vendo o Futebol Clube do Porto, não com muita atenção, mesmo ao intervalo. Eu ligo a minha stream para ver a segunda parte do Porto, mas estive aqui a falar com o chat. Um jogo perfeitamente controlado pela equipa do Porto, que foi absorver de uma expulsão do Júnior Pius, que estava claramente de cabeça quente. O jogador encosta a cabeça no árbitro, o árbitro também faz peito. Uma situação estranha no nosso futebol, quando o árbitro deveria se proteger, dar o amarelo e proteger-se. O próprio Júnior Pius, há um lance, minutos a seguir, tem uma entrada muito feia sobre o Varela e acaba por vir para a rua. Os Chaves, com mais dificuldades, a jogar com 10, acrescentou essas dificuldades para o jogo do Futebol Clube do Porto. O Porto manteve aquilo que é a sua dinâmica. É muito curioso que o Taremi é um jogador que jogava à esquerda, mas que se juntava muitas vezes ao próprio Evan Nilsson, iria depois oferecer o corredor a João Mendes. Jogador muito interessante, não é a primeira vez que é titular na equipa do Futebol Clube do Porto, já jogou outrora, e é um jogador que está numa fase de crescimento que eu acredito que pode um dia ser aqui uma peça de destaque desta equipa ou do plantel lá do Futebol Clube do Porto. E então, muito interessante em pegarem Taremi e colocarem à esquerda para que o João pudesse subir no corredor. Mas há aqui um jogador que me enche as medidas, que é o Martim. O Martim já consegue ter outra face em relação ao João Mendes, naquilo que é o controlo dos corredores, e parece-me que o Martim, a margem de progressão é boa, e acho que o Futebol Clube do Porto pode olhar para este jovem jogador com bons olhos, porque acho que o futuro do Porto na direita poderá passar pelo Martim. O grande desequilibrador, o Chaves é uma equipa, costuma-se dizer que as equipas que defendem muito atrás acabam por tirar proveito. Este Chaves é uma equipa que defende mal, é uma equipa que está desorganizada, que se posiciona muito mal, e o Futebol Clube do Porto foi também bebendo dessa desorganização da equipa do Chaves, tendo aqui o Francisco Conceição, continua a ser um dos grandes desequilibradores do jogo do Porto. Francisco, na primeira parte, lembro-me de um lance que ele faz um cruzamento incrível para o Taremi, e é curioso que o Taremi faz um remate de primeira, a bola ainda bate, acho, na canela e acaba por sair por cima. Mas é curioso que o miúdo a instruir o graúdo. Há uma imagem que o Francisco chama o Mehdi e a dizer para ele dominar do peito para depois encostar. É uma imagem muito curiosa, o miúdo a instruir o graúdo. O Porto, na primeira parte, marca, através de Francisco Conceição, um livre irrepreensível, livre com o pé esquerdo, e nasceu para o Porto um marcador de livres, pelo menos do lado esquerdo, lado direito do Futebol Clube do Porto, pé esquerdo de Francisco. O Francisco marca o primeiro golo de livre ao minuto 27, e é ao minuto 28 que Júnior Pius é expulso, portanto agrava muito mais esta equipa do Chaves. O Evan Nilsson acaba por marcar aos 45 mais 2, e depois uma segunda parte com alguma gestão. O Romário Baró entrou na equipa do Porto. Acho que é mais um dos jogadores de uma eterna promessa do Porto, que agrega ou vai agregando aquilo que são as necessidades do Porto para o jogo de Romário Baró. Há um penalti escandaloso de Dário Essugo, que é um miúdo que está a crescer, está emprestado pelo Sporting, está a crescer, e é aqui que ele vai errando, e peço desculpa aos adeptos dos Chaves, mas é aqui que o Essugo pode errar para crescer. Não é o poder errar propositadamente, é um jogador muito jovem que, quando sofre um empréstimo, acaba por errar fruto da idade e de alguma falta de maturidade. Portanto, o Essugo faz ali um penalti sobre
contra o próprio Chaves a favor do Porto, e é nisto também que o Etsugo poderá crescer nesses erros. Penalti é marcado por quem? Mehdi Taremi. Portanto, o jogador da próxima temporada irá estar ao serviço do Inter, acabou por marcar o penalti. Penalti esse que deu o 3-0 para o Porto. Eu acho que o Porto cumpriu o calendário. Nós já estamos na fase final da temporada. Acho que aqui uma luta saudável, ou não, saudável, e entre o Futebol Clube do Porto e o Braga nesta terceira posição, que está aqui em disputa. O Braga que ainda falta jogar frente ao Casa Pia em casa, em princípio, se nada correr, se correr bem, o Braga acaba por ganhar o jogo frente ao Casa Pia, irá aqui somar 65 pontos, em que na próxima jornada o Futebol Clube do Porto recebe a equipa do Boa Vista. Boa Vista está em maus lençóis e temos o derby do Minho. Portanto, o Braga vai a Guimarães defrontar o Vitória. Será um grande jogo na próxima jornada. Portanto, há aqui uma luta entre o Futebol Clube do Porto e o Braga para o terceiro posicionamento, mas creio que este jogo foi mesmo para cumprir o calendário, e o Chaves está cada vez mais perto, portanto, está mesmo, não foi ainda matematicamente indicado para a descida, para a segunda liga, mas creio que o Futebol Clube do Porto ganha bem, com algumas mexidas aqui no 11 inicial. Vilas Boas esteve na bancada lá em Chaves, também Jorge Nuno e o Presidente da Assembleia do Futebol Clube do Porto também estavam lá. Portanto, acho que o Porto agregou 3-0, mais um jogo para o campeonato. Estamos na reta final, faltam agora 2 jornadas, 2 jogos. Portanto, vitória muito importante para o Porto, uma boa vitória, sem discussão, e o Chaves terá que acender várias velinhas para que o Portimonense perca os 2 jogos e o Chaves acaba por ganhar os 2. Parece-me impossível, mas no futebol há sempre surpresas. Portanto, ficamos por aqui, Porto 3, Chaves 0. Seguimos então para a próxima jornada.